De volta com mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. O seu podcast, meu internauta, olha, você já é inscrito no nosso canal? Olha, se você ainda não é inscrito, você puder se inscrever aí, compartilhar com os seus amigos, dar aquele like, a gente sempre fica muito feliz. Procuro sempre trazer os melhores convidados para a gente bater um papo, trazer alguns esclarecimentos aqui de algumas coisas que estão pendentes, ou então de algo para a gente aprender junto aqui com os nossos convidados, só coisa boa. Hoje, quem eu trago para bater um papo com a gente, ele é presidente da Câmara Municipal de Frecheirinha, é o Aurélio Cairal. Tudo bem com você, Aurélio? Tudo bem, Moitinha, só agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que é sempre uma honra da gente estar aqui presente com você, com a sua equipe aqui, e a gente ouvir aí as suas perguntas e tentar responder, né, da melhor forma possível para você e para os nossos internautas do Debaixo da Moita Podcast, né? Estamos aqui à disposição. Pronto, mais uma vez, olha, meu internauta, se você estiver gostando ou de acordo com o que for gostando aí do nosso bate-papo aí, dá um like. Se não gostar do que o Aurélio disser também, pode dar um dislike, não é muito bom não, né? Dislike. Não é bom não, mas... Se não estiver gostando, pode dar um dislike, né? Eu sou mais uma crítica construtiva do que um elogio, porque a crítica construtiva, ela nos ajuda a se fortalecer, a melhorar, né? E o elogio, muitas das vezes, ele deixa a gente... ali calmo, né? Sem uma perspectiva de melhora, né? Mas não vá aproveitar o ensejo aí por causa dele ter falado isso e dar esse dislike à toa, não. Só se não estiver gostando. Só se não estiver gostando de verdade. Ô, Aurélio, rapaz, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estou satisfeito demais aqui, alegre com a sua presença, porque a gente vai trazer aqui vários assuntos que há tempos a gente queria lhe trazer aqui, mas infelizmente não tinha... coincidido o seu tempo com o nosso, né, com a nossa agenda, mas a gente vai bater esse papo hoje, né, nessa sexta-feira maravilhosa, e vai ser bom demais. Vamos começar falando, Aurélio, você desde 2013 que é vereador, não é isso? Isso, fui eleito em 2012, né, assumi em 2013 meu primeiro mandato, vereador. Nunca ficou fora? Não, graças a Deus o povo frecheriense sempre me reconduziram todas as vezes que me candidatei, né? Estamos aí tentando dar o máximo de nós para desenvolver nossa querida Frecheirinha. Bom demais, isso é bom porque uma boa gestão sendo da administração do governo municipal, né? Como também da Câmara, que a gente sabe que o trabalho da Câmara, ele sendo bem executado, ele faz o governo funcionar, porque ou funciona ou pede para sair, né? Fazer igual o filme lá, né? Pede para sair. É o Tropa de Elite, É o né? Tropa de Elite, Tropa mas... de Elite. É mais ou menos por aí. Então, sim, você ia falando, né? Sim, é muito importante, porque assim, principalmente o nosso trabalho de 2013 até aqui, né, já fiz parte da base da situação, já fui oposição por um longo período, agora estamos na base da situação novamente, e isso nos mostra, né, a gente tem que estar sempre preparado para compor de acordo com o campo político que a gente está exercendo, né? A boa política, né? Independente de se é situação ou oposição. O que importa é o trabalho desenvolvido ao longo da administração pública, né? Seguir com maestria o que tem que ser feito, né? E tocar para frente, né? Com certeza, né? Você já tinha composto alguma vez a diretoria, a presidência, sei lá, de alguma forma? Porque, assim, tem o presidente, o vice-presidente e os diretores, né? É o presidente, vice-presidente, secretário, primeiro e segundo secretário. Os né? secretários. Isso. Eu falei diretora, não sei nem porquê, mas é secretária, né? Pronto. Você já tinha composto esse grupo alguma vez? Já, algumas vezes, né? Fui secretário da Câmara em algumas vezes, né? Sempre à frente ali dos trabalhos. O secretário é um dos que atua muito ali na Câmara, né? Porque ajuda a organizar, né, os trabalhos legislativos e principalmente ali no momento da sessão, as leituras, né? Sempre o secretário está ativo ali juntamente com a presidência. Esse trabalho, ele lhe beneficiou na hora de... quando você se tornou presidente? Foi muito importante esse trabalho, porque quanto mais a gente se dedica, mais você executa um trabalho, você vai pegando experiência, né? E isso me ajudou muito quando assumi como presidente, porque por estar ao lado do presidente em alguns momentos, enquanto fui secretário, a gente acompanhava a vivência ali, como era o trabalho ali diário, ali nos momentos das sessões, e de certa forma
serve hoje como base para mim ali, como presidente, exercer a minha função ali com a melhor qualidade possível, né? Claro, tem as falhas, os defeitos, e a gente sempre procura errar o mínimo possível para tentar oferecer um serviço de qualidade para o nosso povo, né? O que você considera falha, defeito, né, ao longo desses tempos, vamos falar dos últimos meses que você é presidente, né? Falhas, defeito, às vezes na visão das próprias pessoas, às vezes é um projeto mal interpretado pela população, ou então mal interpretado por a gente, achando que é um projeto benéfico para a população, e algumas vezes pode não ser. As pessoas lá fora podem não sentir que esse projeto foi benéfico. Então, assim, pode ter acontecido ao longo do tempo. Ou, às vezes, mesmo um posicionamento que a gente tenha durante o exercício parlamentar. Então, é o seguinte, nós somos seres humanos, né? Somos falhos. Então, a gente tentar errar o mínimo possível, né, para oferecer um serviço que é um serviço que a gente está sendo pago para trabalhar. Por isso que a gente tem que estar sempre nos vigiando, né, para errar o mínimo possível, né? Você fala na boa fé, né? Você quer dizer que está com boa fé, faz aquele trabalho que, às vezes, na prática, quando vai para o caso concreto, não foi tão louvável, né? Não foi? Isso. Eu não me recordo de algum que tenha dado impacto assim negativamente em relação, né? Mas sempre acontece, nós somos, como eu disse e repito, né? Nós somos falhos e, às vezes, um projeto que nós poderemos ter aprovado e não ter sido explicado da melhor maneira possível, alguém pode ter interpretado ou interpretar ao longo do período, por exemplo, do mandato que a gente possa aprovar algum projeto, às vezes possa interpretar de uma forma que não é agradável. Por isso que é importante a gente ter um poder legislativo o máximo de transparente possível, que é para a população tirar sempre suas dúvidas, né, entender realmente o que é que aquele projeto, aquela lei possa trazer de benefício para ele e para a população em si, né? O que você tem feito para gerar essa transparência, Aurélio? Assim, Olha, antes de você responder, meu internauta, se você estiver gostando do bate-papo, puder dar um like aí, a gente fica muito feliz. E outra, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos temas mais polêmicos, viu? Mas siga aí. O que você tem feito aí para tornar o trabalho da Câmara Municipal mais transparente? No caso, como presidente? Quanto presidente, né? Hoje, porque assim, o presidente da Câmara, ele é um gestor. É como que fosse, não sei se a analogia é a melhor, mas é como que fosse o prefeito daquela instituição, né? O presidente, ele é o gestor, né, daquela instituição que ele vai procurar organizar o trabalho, no caso da Câmara. A gente procura sempre tornar transparente o máximo possível, só lembrando que aqui em primeira mão nós ganhamos o selo Diamante, que é sobre a transparência, sobre a questão do site da Câmara, sobre... obedecemos a linha mesmo ali, 100% de tudo que a lei obriga para a gente tornar mais acessível à população, né? Logo isso será, acho que vai ter um evento para a gente receber esse selo e tal. Isso é muito importante para nós, porque a gente tem que tornar o máximo de transparente possível, né, os recursos que estão sendo aplicados na Câmara, o serviço, os trabalhos. Agora mesmo nós estamos criando aí implantando o balcão do cidadão para algum serviço a população que a Câmara irá oferecer esse serviço, a escola legislativa, que é justamente para a gente trazer capacitações para a população, tanto para os vereadores e servidores, e ao mesmo tempo a gente abre a oportunidade para cidadãos participarem e trazer cursos dessa natureza, né? Que as pessoas vejam como acessar um portal da transparência, como pesquisar, como realmente o dinheiro está sendo aplicado. E isso é o trabalho do legislativo. Ensinar o povo a cobrar. Ensinar o povo a cobrar. Mesmo que eles já elegem o vereador para fazer esse papel, ou seja, nós somos os representantes indireto deles, e o povo ir também, além dos seus representantes indiretos, que são os vereadores, o povo ir direto também acompanhar o trabalho, inclusive do próprio vereador, do prefeito, secretário, né? E esse é um dos papéis principais do Poder Legislativo, é esse. E a Câmara sempre está aberta para a população participarem, né? O que você falou aí,
eu lembrei que o que é papel de vocês em alguma situação, por inércia ou por excesso, o povo pode fazer o papel de vocês em detrimento de vocês, né? Justamente porque quando o vereador, quando o cidadão ele vai numa urna e elege, deposita o voto em um vereador, é porque ele não vai ter aquele tempo de estar fiscalizando, de estar cobrando, de estar preparando projeto, ele delega aquela função que é do cidadão mesmo, deposita aquele voto para aquela pessoa representá-lo. Que aí se chama representação indireta, né? Ou seja, nós estamos aqui representando o povo, que é o representante de fato, é o poder legislativo, e tem a representação direta do povo, né? Que é a representação direta é justamente acompanhar, né? E tem na questão das votações, que é o plebiscito, essas coisas, né? Que também, quando a população vai diretamente, decide através da forma legal, né? Ô, Aurélio, você é um dos presidentes da Câmara que a Frecheirinha teve, que a forma que você se elegeu, eu acho que foi diferente de toda a história política de Frecheirinha. Ou você acredita que não? Eu não sei, mas assim, a gente construiu, né? A gente construiu, não estava... Eu não tenho certeza, mas eu já pesquisei até onde eu tive acesso, você não teve ninguém que fosse eleito da forma que você foi. Você pode até explicitar mais sobre essa forma aí. A gente vai falar, a gente vai esmiuçar tudo isso aqui já. Mas assim, não estava no script, né? De assim, para mim ser presidente, né? Até mesmo já vinha exercendo meu papel de vereador. E assim, a vida me deu esta oportunidade, né? E na oportunidade a gente começou a dialogar, né? Então, eu consegui ser eleito por unanimidade, com 9 votos, né? Ou seja, a bancada de situação e oposição votaram em mim. Sou muito grato a todos os vereadores. Só que o que teve de atípico foi essa virada de chave foi nos 49 do segundo tempo, viu, meu internauta? Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais sobre isso daí para esclarecer para o internauta que às vezes não conhece, né? E é isso, mas assim, eu acredito que o prefeito ele tem concordado com isso também, porque assim, a Câmara ela é independente, né? Então assim, a gente iniciou uma campanha política a pré-campanha com hoje o prefeito Gargamel, e antes era vice-prefeito, a gente trabalhamos junto e tal, e conseguimos, né, o êxito foi eleger ele como prefeito. Após eleito, né, o grupo de vereadores da nossa base, a gente não conseguiu, né, um consenso ali para a questão da eleição da Câmara. Então, o que foi que aconteceu? Né? A Câmara ela ficou para decidir por ela só. Como? Ou seja, os 9 vereadores, né? O prefeito ele acabou que deixando à vontade a Câmara, os vereadores se articularem da sua forma possível e foi bem interpretado. E aí eu consegui êxito, né? Consegui articular juntamente com os vereadores e a gente conseguiu esse voto. Não que outros não merecessem, com certeza. Eu acho que os 9 vereadores hoje que estão na Casa Legislativa, que foram eleitos, cada um tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua competência de exercer o seu mandato. Com certeza, se for para assumir uma presidência também, qualquer um dos tem capacidade, sim, de dirigir o poder legislativo. Mas, naquele momento, a gente conseguiu articular e deu certo nesta eleição. E, assim, eu sou muito grato a todos que foram lá e depositaram este voto em mim, que são 2 anos de mandato, estou aí E foi um bom depósito nisso, porque, salvo engano, não sei se você concorda com isso, eu acho que os votos da oposição não foi pedido por você. Da oposição, eu me refiro a pessoas que faziam oposição a você, porque até a época era a situação, né? A eleição foi quando? Foi no final de dezembro, né? Final de dezembro, isso. Então, esse grupo da situação na época, eles não faziam parte do seu grupo político. E, se eu não estou enganado, eles lhe ofereceram o voto. É aquela coisa. Ou estou enganado? É como eu disse, foi articulado, né? Isso não foi articulado, não foi assim, uma questão de a oposição oferecer. A gente começou a se articular, né? Porque assim, a partir do momento que a Câmara ela necessita de ter um presidente, né? E vamos dizer que 3, 4 vereadores se interessassem por esta candidatura para ser presidente. E aí cada vereador iria se articular da sua forma,
né? Então, assim, eu entrei no jogo querendo também ser candidato, e aí eu comecei a me articular, ou seja, pedir o voto a cada vereador, participar, chegar. Fui em todos os 9 vereadores, né? Então, assim, eu comecei a me articular. É claro, é notório que em determinado momento as bancadas se unem, né? E quando a gente foi conversar, além de conversar pessoalmente com cada vereador, eu tive que sentar com a bancada da oposição, que foi de imediato já fechando o apoio à minha candidatura. E com isso eu já saí na frente naquele momento, por quê? Porque se com 5 votos seria eleito presidente, a bancada da oposição, a oposição, naquele momento era a situação que o prefeito estava findando, né, juntamente com sua equipe, findando o seu mandato. Gestão passada. E gestão passada. E quando eu conversei, eles fecharam, né, para votar em mim como presidente, né, e já foi 5 votos, ou seja, dali já sairia como eleito quando fosse, né, apresentado o dia da votação. Com isso, eu também fui procurar a minha bancada, né? O meu papel fui sair em cada vereador, procurei a minha bancada e certamente teve aquela resistência, isso é normal, a política ela é dinâmica, né, para isso, mas e a gente foi dialogando e toda a base da minha bancada também resolveram me apoiar também na minha candidatura. Então, assim, foi construída, a princípio eu consegui articular juntamente com a oposição, hoje a oposição, para votar em mim como presidente e, ao mesmo tempo, a minha base também, a base no qual faço parte, apoiar, e aí foi unanimidade, né? Você já ouviu falar naquela expressão bem antiga que diz: quem faz graça quer graça? Me explique melhor aí. Quem faz graça quer graça? Por exemplo, se eu tô aqui, eu lhe faço rir, eu quero. Tipo assim, se eu contei uma piada, eu quero que você ria. Certo. É mais ou menos por aí, né? Uhum. Então é assim, essa expressão é mais ou menos assim. Ora, se eu dei, eu quero também. É mais ou menos por aí. Uhum. Com base nesse. Porque em algumas circunstâncias, ou eu acredito que na maioria, inclusive em câmaras muito maiores, né? Os apoios são só o suficiente para eleger. Tem os grupos só o suficiente para eleger. Agora, quando é todo mundo assim, há acordos, ou pelo menos sensibilidade de você fazer mais por esse povo, como é que você se sente? Uma responsabilidade maior? Realmente a responsabilidade ela aumenta, né? Ela aumenta. E assim, todas as decisões que a gente vai tomar na Câmara, sempre eu consulto ao nosso grupo. Nosso grupo, que eu digo, é aos 9 vereadores, né? Me incluindo, né? A Câmara é 9 vereadores. Sempre eu procuro ouvir de cada um que é aquela decisão, e a gente sempre chega num consenso, com todos os vereadores dando a sua opinião. Agora mesmo nós tivemos a entrega de título de cidadão freixeriense, né? Diversas pessoas, personalidades tiveram aqui, cidadãos e cidadãs aqui recebendo esse título. Então, assim, toda a organização, perguntei, sempre perguntando o que é que eles achavam disso, de que forma que a gente iria fazer aquele momento. Todos deram a sua contribuição e a gente foi chegando no entendimento. Então, assim, o vereador, presidente, ele não é nada mais do que o vereador que ele não tem cargo na mesa diretora, né? Não é nada mais, nada menos. Então é o seguinte, o que a responsabilidade do presidente é uma responsabilidade dele administrar ali, tentar fazer com que os recursos do Poder Legislativo, que só pertence ao Legislativo mesmo, seja bem aplicado, seja transparente e seja feito da melhor forma possível. Por isso que aumenta, assim, a responsabilidade com todos os vereadores, e a gente vê hoje, né, pelo menos até o momento, eu quero que isso continue, é uma Câmara harmônica. Cada vereador tem seu espaço, tem o seu direito de debate, tem a bancada da situação de oposição, mas todos têm o mesmo direito, que deve ser assim, tem o mesmo direito, e a Câmara é harmônica. Até o momento nós tivemos todos os projetos, 100% dos projetos do Poder Executivo. Desde o começo, né? Aprovado, começando aí por a sua eleição ser unânime, né? Aprovado por unanimidade todos os projetos. Mas é porque a oposição está ausente? Não, de maneira alguma. A oposição sempre faz as suas críticas, sempre levanta
Que é bom. Que é importante, que faz as suas pontuações e no debate a gente vai esclarecendo qual o benefício que aquele projeto está trazendo para o povo freixeriense, e é por isso que o projeto está sendo aprovado, né? Então, assim, esse debate é saudável e a gente mostra, né, dentro ali da legalidade, apresentando o projeto, a gente consegue deixar claro aquela matéria ali que é benéfica para a população. É por isso que também a oposição está votando. E é importante, quem está à frente da presidência, seja eu ou seja qualquer outro vereador, que ele possa ter esse senso de democracia, ou seja, deixar o espaço democrático, né, e ter a liberdade de sempre procurar harmonizar aquele espaço ali para que seja Pode tranquilo. tanger aí que debaixo da moita às vezes tem essas coisas também, né? Não é só cobra não. Sim, prossiga. E aí isso é importante. Então, assim, nós temos um poder legislativo hoje atuante, né? A oposição faz sim o seu papel, os vereadores da situação fazem sim o seu papel, mas na hora que a gente vê que é benéfico para a população, nós estamos todos unidos, inclusive votando todas essas matérias, como eu já disse. Sendo polêmico, por causa daquele voto, que naquele momento você estava chegando, então não tinha ainda... Alguém nunca chegou para você, rapaz, eu sei que não é predileção sua colocar em pauta essa lei aqui, ou tal coisa, ou aquilo. Poderia a gente antecipar aqui? Você poderia dar essa força? Já aconteceu conversas desse porte aí? Você sabe, lhe ajudei, mais ou menos assim? Não, dessa natureza não. Não, né? Já chegou o projeto encaminhado pelo Executivo, que o vereador chegou, a bancada mesmo da oposição já chegou ao projeto, de dizer, olha, esse projeto aqui, do jeito que está aqui, ele não vai ser aprovado, né? E aí é o seguinte, esse projeto ele vai tramitar e esse projeto não vai ser aprovado. Eu disse, mas quais são as suas dúvidas? Aí a gente senta juntamente com o vereador, de acordo com o entendimento da gente, a gente explana e a gente chegou a discutir esse projeto, nos aprofundamos antes da sessão com esse projeto, e aí a gente foi explicando cada ponto que esse projeto estava tramitando, que inclusive já chegou o momento, inclusive, da gente convidar alguém do Poder Executivo para ir lá para a Câmara, explicar do projeto, já que estava tendo dúvida por algum vereador, e no momento daquela explicação chegou o entendimento do projeto passar. Por quê? Porque muitas das vezes, e isso é importante, porque o vereador, na hora que ele sentir uma dúvida num projeto que ele acha que possa prejudicar a população, ele tem que ser todo sanado, todas aquelas dúvidas, para o projeto aí sim passar. Já chegou o momento do vereador dizer, olha, eu vou pedir vista porque eu não me aprofundei nesse projeto e eu preciso me aprofundar mais. Importantíssimo, a Câmara obedeceu o que tem que obedecer, o regimento interno, ele garante isso. E aí, água, presidente, pode arrochar. E aí isso já aconteceu. E mesmo assim, posteriormente, tirado todas as dúvidas do projeto, tem sido aprovado por unanimidade. Legal. Presidente, meu internauta, não sei se você concorda comigo. Uma das marcas do vereador Aurélio, atualmente presidente da Câmara, é fiscalizar. Que todo mundo sabe que é uma obrigação, não é um dever, eu acho até que é uma obrigação de todos os vereadores, né? Todos os parlamentares que compõem, como a gente está falando aqui da Câmara de Freixeirinha, é uma obrigação de todos. E quem não lembra do vereador Aurélio na gestão passada, batendo foto, fiscalizando, olhando como era que estava, né? E acredito que se viu alguma irregularidade, levou para a Câmara, foi apresentado algumas, né? Enfim. Hoje, vereador, você continua fazendo isso? É muito importante essa sua pergunta, que inclusive algumas pessoas já fizeram essa crítica abertamente, alguns cidadãos já fizeram abertamente, né? Pessoalmente a mim, como também nas minhas redes sociais. E é importante, né? Até agradeço, né, essas pessoas, por quê? Porque o trabalho do vereador é esse.
Por exemplo, hoje eu estou à frente da presidência, à frente da Câmara, né, como presidente, e a gente tem uma responsabilidade maior, ou seja, aquela responsabilidade de organizar a Casa Legislativa, preparar para dar um melhor conforto para o trabalho, desenvolvimento do trabalho legislativo do vereador. Então é o seguinte, além daquela que eu tenho de ir para a rua também fiscalizar, que inclusive estava programada agora para agora em agosto eu já começar essa aí nas escolas e em alguns locais, e aí tem essa de você organizar o poder legislativo para os vereadores ficarem mais à vontade de desenvolver os seus trabalhos. Mas qual é a diferença do vereador da base da situação para a oposição, no meu entendimento? Por exemplo, o vereador, quando ele é da base da situação, ele tem uma proximidade melhor com o gestor, com o prefeito. A gente se reúne mais, a gente tem um acesso melhor à prefeitura. Não que o outro não tenha, da oposição, que as portas estão abertas sempre da prefeitura. Mas é normal na política, quando separa ali a base da situação e da oposição, você ter a oposição ficar mais distante do gestor. Como a gente tem uma proximidade maior, a gente está sempre ali no ouvido dele, prefeito, tem aquela estrada que precisa ser melhorada, tem aquela escola que está precisando de uma reforma, tem aquele posto de saúde que está faltando medicamento ou algo do tipo, tem um hospital que precisa melhorar isso, aquilo, outro. Inclusive agora faltando ali o raio-x com problema, uma vez ou outra eu cobrava do prefeito ali pessoalmente. Então, assim, como a gente tem essa proximidade, não tem um porquê de levar para as redes sociais. De oficializar ou levar para as redes sociais. Levar para as redes sociais. Agora, claro, se a gente vê que aquele problema está persistindo, a gente cobra do prefeito. Nós estamos diariamente ali, sempre quando pode, a gente está ali ao lado do prefeito. E a gente cobra dele, e aquilo ali não vai sendo colocado para frente, não vai sendo sanado, aí sim a gente pode ir lá para o parlamento, lá para a Câmara, falar lá na tribuna, e para as redes sociais, que é uma coisa que eu fazia, né? E irei fazer novamente, né? Não para chegar, como eu sempre fiz com responsabilidade. Você pode olhar, meus vídeos estão lá nas minhas redes sociais. Eu visitava, por exemplo, caixa d'água, um problema que estava lá, disse, seu prefeito, vamos consertar, mandar uma equipe para consertar as caixas d'água, e muitos daqueles problemas foram resolvidos. Era atendido, o prefeito mandava, às vezes no tempo dele, mas mandava, né? Escola, posto de saúde, eu sempre fazia as visitas e fazia as minhas cobranças. Então é o seguinte, eu irei voltar novamente fazer esse trabalho, né? Primeiro com responsabilidade, para chamar a atenção, igual eu fazia antes, chamar a atenção do gestor, ou então levar pessoalmente o seu prefeito, nós identificamos isso aqui, vamos procurar. O fato de você ser ligado ao prefeito, isso não impede esse tipo de trabalho? De maneira alguma. Até mesmo o prefeito Gargamel já foi vereador, já foi vice-prefeito e hoje ele é prefeito. Ele reconhece o trabalho do vereador, que o trabalho do vereador é fiscalizar, é cobrar. E ele sabe realmente a minha postura, ele entende como realmente é meu trabalho. E assim, como eu disse, a gente sempre estamos alertando ele, por exemplo, nós vem cobrando ele sobre a questão da reforma das estradas, que já iniciaram, sobre a questão do recolhimento do lixo na cidade, sobre a questão da saúde do nosso município, para melhorar a saúde do nosso município. Sempre eu venho cobrando isso, né, dando um alerta a ele, e ele, da sua forma, vem procurando resolver essa situação. Agora, claro, mas as redes sociais, a diferença das redes sociais, voltando aqui novamente, dizendo isso, é que antes eu não tinha essa proximidade do gestor, até mesmo porque eu era oposição, a gente tinha um distanciamento, né? Isso é natural, como eu disse, vou repetir, é natural porque a gente é de outra base, tal, não tinha aquela aproximação. E eu tinha 2 locais que tinha que cobrar, que era a Câmara e as redes sociais. E não vou repetir novamente, não por estar hoje do lado do prefeito, que eu não posso ir nas redes sociais e alertar sobre alguns problemas que podem ser sanados. Inclusive, logo irei fazer uma visita nas escolas, fazer uma visita nos postos de saúde, fazer umas visitas nos setores públicos do nosso município, para ver a qualidade e levar até o prefeito, seu prefeito. A gente visitou em tal lugar, a gente vê que está precisando, a gente vê ali que está precisando umas melhorias, e irei fazer isso, né? Claro, sempre com responsabilidade. Tanto faz eu estar na oposição como na situação.
Legal. Você falou que se ele não atender, você vai explicitar na em rede social, vai levar para a Câmara Municipal, não foi isso? Foi o que eu entendi? Isso, É. e inclusive eu Agora, já cheguei na Câmara, já teve situação no decorrer deste mandato, de eu fazer o alerta sobre alguma situação da administração que precisava ser resolvido, e foi sim resolvido, né, o problema. Teve algumas coisinhas, e eu cheguei a falar lá na Câmara, e aí depois procurei ele pessoalmente, falei, ele resolveu, procurou resolver, né? E é isso. Se na Câmara o vereador não puder ter o direito de ir lá fazer a sua reivindicação, né? A sua contribuição ali para o desenvolvimento da Frecheirinha, onde é o local. Agora, eu sempre digo, como a gente tem essa proximidade do prefeito, se eu falei diretamente para ele, não vai ter o porquê eu falar lá na Câmara, eu já falei para ele e ele já me deu ali a resposta dizendo que vai resolver. Então não tem o porquê eu ir dizer lá na Câmara. E tem. Quando algum vereador possa questionar, aí eu vou digo, olha, eu já passei este assunto para o prefeito e o prefeito se comprometeu em, juntamente com a equipe da administração, resolver tal problema, né? eu já vi, vereador, alguns setores da administração pública sendo criticado. Eu não fui investigar se realmente as críticas condiz com a realidade. Se tem, e você acabou de falar que conversa com ele de forma amigável e informal, porque tem esse contato. Deixa eu te perguntar, com que frequência você fala com ele? Porque o pessoal pontuou muitas críticas em algumas situações da administração pública. Ou essas críticas são, tipo assim, não condiz com a verdade? Moitinha, assim, o prefeito, juntamente com toda a equipe da sua gestão, tem 8 meses e poucos dias que está na administração. Então, assim, não tem como você resolver um problema de anos em um ano, vamos dizer assim. Então, assim, claro, dificuldade tem para se resolver. Então, assim, tem muitas coisas a ser organizada ainda. Por exemplo, nós tivemos uma reunião semana passada com o prefeito e ele se colocou à disposição, inclusive ele esteve na Câmara sexta-feira, se colocou à disposição para qualquer vereador, na hora que precisar, ir até a prefeitura falar com ele, as portas estão abertas. Então, assim, quando tem algum problema para ser resolvido, eu até evito, por exemplo, quando é um Quando problema, ele fala qualquer vereador, pode ser da situação, da tanto oposição? faz, tanto da oposição como da situação. Por exemplo, tem às vezes algum problema da Secretaria de Infraestrutura, não precisa eu ocupar o prefeito, eu procuro o pessoal da secretaria, que recebe a gente muito bem, da Secretaria de Infraestrutura, o secretário, o subsecretário, que atende a gente super bem. Quando é da assistência social, tem procurado a secretária de assistência social, tem nos atendido muito bem e resolvido os problemas, da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Saúde, sempre quando a gente procura. Então, assim, diversas as secretarias. Agora, quando é um problema que ele é um problema maior, que depende mais do corpo gestor maior ali do prefeito, aí eu sempre agendo com o chefe de gabinete dele, ou então com a sua secretária, vou até o gabinete e exponho lá a situação, e sempre ele está disposto a ajudar, a ver com quem é responsável, ver de que forma vai resolver aquele problema, né? Então, assim, todos os pontos no que eu estou sendo procurado, eu sempre procuro, quando é um problema que eu vejo que está ao alcance do secretário resolver, eu já levo diretamente para o secretário, sem precisar passar para o gestor. Quando eu vejo que é um problema maior, que eu imagino que precise uma intervenção lá do gestor, eu marco, ele recebe lá no gabinete, exponho e ele vai tenta resolver da melhor forma possível. Então, assim, ele está sempre à disposição, não só de mim, mas de todos os vereadores, tanto da situação como da oposição. Olha, você falou aí da questão da receptividade, da facilidade de conversar com ele, levar até algumas críticas, mas eu lhe perguntei sobre as críticas que foram, inclusive, colocadas na internet. Essas críticas têm alguma base ou você acredita ser fantasiosa ali com o objetivo
maldoso. Mas você se digamos assim. refere àquelas cobranças, aquele do fake que foi criado, colocado? Pronto. Inclusive, até trouxe o prefeito aqui, a gente questionou sobre essa rede social, que foi pontuado várias coisas, porque eu não acompanho tudo, né? Mas chamou muita atenção, né? Aquele Instagram. E eu observando algumas coisas, vou chamar o prefeito. E chamei e a gente fez um podcast sobre o assunto, né? E aí eu lhe pergunto, porque o prefeito, ele vai falar o que ele pretende falar, né? Que acredito eu ser o certo, É assim, né? Agora você é fiscalizador. E aí? Moitinha, pelo que eu entendi, o fake já está dizendo, é mentira. Né? Então, assim, eu não tenho por que comentar mentiras. Né? Inclusive, sobre mim, eu acho que teve diversas postagens. Assim me disseram, que eu não sigo. Eu não vi, não. Assim me disseram. Então é o seguinte, eu não tenho nenhum por que comentar. Né? Eu estou na política desde 2012, que me candidatei, assumi meu primeiro mandato em 2013. Então é o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, sempre que achar necessário, fazer uma crítica, faça pessoalmente para mim, faça lá nas minhas redes sociais, não precisa se esconder atrás de um perfil mentiroso, um perfil fake. Então, assim, quando a pessoa se esconde é porque algo está errado. Né? Então, assim, eu não vejo, não tenho nenhum porquê comentar algo de um fake. Né? Então, assim, não tem nem o comentar. Agora, se tem alguma crítica de um cidadão ou uma cidadã que foi lá e colocou, olha, fulano de tal colocou ali, né? A minha obrigação é de dar satisfação quando é uma crítica construtiva, não uma crítica para relaxar, para esculhambar, denegrir a imagem da pessoa. Mas nós somos agentes públicos, nós somos pagos pelo povo, nós temos que dar satisfação ao povo. Não há fake. Quando há ninguém... Quando não há ninguém, não tem um porquê. Né? Então, assim, eu, sinceramente, eu não tenho um porquê da mídia para quem está escondido aí, fazendo, ou seja, acabando com a imagem de algumas pessoas aí, não minha como político, mas aí, inclusive, de pessoas, cidadãs aí, que às vezes prejudicam a pessoa dessa aí, porque às vezes a pessoa emocionalmente ela acaba se afetando com isso e prejudica a vida, a família de uma pessoa dessa. Então, assim... Isso é crime. Porque, né? Aurélio, tem amparo constitucional a liberdade de expressão, porém é vedado o anonimato, né? Com base no que estamos falando aqui. Então, isso quer dizer que eu posso falar o que eu quiser sobre a sua pessoa, sobretudo por o fato de você ser uma pessoa pública, ser um representante do povo. O que eu quiser sobre o vereador Aurélio. Agora... cabe a mim falar a verdade, porque a partir do momento que eu, Moitinha, falei algo que eu não posso provar, você entra com representação contra mim, eu serei processado. Agora, o anonimato, ele já é um crime no primeiro momento. Pelo menos, peço até desculpa aí aos advogados aí, eu não sou da área, mas do contrário aí, pode deixar o seu comentário, quem for da área aí, mas eu creio que sim. Com base no que eu entendi, porque eu olhei lá se não me engano, é no artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Pronto. A importância, a diferença da ditadura para a democracia. Né? Por exemplo, a ditadura, tudo que para se fazer uma música ou algo do tipo, um livro, tudo tinha que primeiro passar por uma equipe lá, estudar, olhar aquilo ali para saber se permitiu ou não. Na democracia, qual é a diferença? Você pode tudo, desde que você esteja amparado nas leis. Você mesmo tem a obrigação, a pessoa mesmo tem a obrigação de olhar nas leis ou então ver se não está ferindo ninguém. Né? Como, por exemplo, você vai fazer uma crítica, você pode fazer a crítica da forma que você achar que tem que fazer. Né? Só que primeiro, você tem que respeitar a honra da pessoa, você tem que respeitar a imagem da pessoa. Então, assim, você está amparado nas leis. Né? Então, eu acho que nós, como agentes públicos, nós estamos sujeitos à crítica, sim. Nós somos pagos pelo povo. Eu acho que na hora que, independente do cidadão ter votado em mim ou não, e ele achar que o meu trabalho como vereador, como presidente da Câmara,
não está correto, ele pode chegar até a mim e falar, fazer a crítica construtiva. Aurélio, eu acho que você deveria melhorar nisso aqui ou naquilo, ou nas redes sociais da Câmara, ou nas minhas redes sociais, né? Então, assim, isso melhora no trabalho. Muitas das vezes eu posso achar que estou fazendo um bom trabalho, né? E quando o cidadão ele chega e me orienta, faz aquela crítica construtiva, vai ser bom para ele, vai ser bom para o município, vai ser bom para mim, porque eu vou melhorar e vou procurar não errar mais. Agora, quando a pessoa se esconde atrás de um fake, aí o cidadão não merece nem satisfação, né? Que não, talvez não mereça nem o nome de cidadão ou cidadã, né? Mas vamos seguindo aqui agora já para um outro assunto. Quando você chegou, agora trazendo lá, retornando lá para janeiro, quando você chegou, você encontrou o que você acreditava ser a presidência da Câmara? Porque enquanto é outro, por exemplo, se nós trocar de lado aqui no podcast, você for me apresentar, já é uma outra dinâmica, né? Se eu for ser entrevistado, consequentemente também não vou talvez fazer igual o que você faz. É assim, a gente já tinha uma noção, né? Como a gente está próximo, o Poder Legislativo, assim, ele é muito pequeno em relação ao Poder Executivo, em relação à Prefeitura, né? Mas tem seu desafio. Mas é um poder poderoso. É um poder. Desculpa a redundância, né? Tem seu desafio, por exemplo, é o segundo. É um pleonasmo mesmo, né? É o segundo poder do município, né? Poder executivo, poder legislativo, né? Ou seja, a gente é que faz acontecer as políticas públicas. Tudo o que será desenvolvido em nosso município, ele tem que passar pelo Poder Legislativo, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de dirigir. Uma coisa que, inclusive, muita gente não sabe é que uma lei criada na Câmara dos Deputados Federais, ela tem o mesmo status de lei de uma lei criada na Câmara Municipal de Frecheirinha, criada por você, né? Com certeza. Porque, às vezes, algumas pessoas do povo pensam que as criadas lá em Brasília, as leis criadas lá em Brasília, estão acima, né? Tem um status maior, né? Ela tem um status maior na questão constitucional, né? Porque, assim, na questão constitucional, porque aquela lei ela vai abranger... Para abrangência. Para abrangência como um todo, o país como um todo, né? E aí os estados, os municípios podem pegar como referência essa lei e transformar ela municipal de acordo com a sua realidade, né? Desde que obedeça os parâmetros da Constituição. Eu, olhando aqui, as leis que às vezes tem que ter a interpretação do juiz, mesmo ambas tendo amparo constitucional, né? Que é duas leis que têm um desencontro de entendimento, tem que ser avaliado pelo juiz, que é o abuso de autoridade e a lei do desacato, né? Por isso que tem nessa questão da disciplina no direito, né, que é a hermenêutica jurídica, né? A hermenêutica jurídica é justamente onde o juiz ele tem esse entendimento de procurar fazer o entendimento das leis, né? Aquele estudo aprofundado e realmente... No caso concreto, né? Eu acho que ele se baseia, né? Justamente. Então, assim, como eu disse, na democracia... nós temos esse direito de nós poder fazer tudo o que a gente quer, desde que a gente obedeça às leis, né? Não é diferentemente da ditadura que você tem que obedecer uma equipe, o que aquela equipe diz, né? Então, assim, primeiro você passa pelo aquele crivo, né? Por exemplo, no tempo da ditadura, o pessoal fazia uma música e tinha que apresentar a um determinado grupo lá, e essa música, e eles decidiam se essa música passava ou não, se tirava ou cortava. E aqui, por exemplo, nós tivemos... Mas, Aurélio, só cortando aí, mas você gosta de música mesmo? Música? Vamos aqui, sem querer... arte, ela é arte em qualquer hipótese. Tanto faz em qualquer hipótese, ela é arte. Mas vamos falar aqui... A minha opinião, não estou aqui diminuindo ninguém, mas as músicas que estão no auge de hoje, olha as músicas do tempo da ditadura. Eu acho assim... Se posso chamar de ditadura ou intervenção militar, depende, aqui é assim, eu não tenho nenhuma posição em relação a isso, né? É porque você citou ditadura, eu falei, ditadura ou intervenção militar. A partir do momento que a sua liberdade ela é privada, né? É uma ditadura, né? Então, assim, quando você foi privado da sua liberdade,
cultura, né? Cultura, você vai desenvolver uma arte, você vai desenvolver... Mas as músicas, você gosta mais daquelas músicas, por exemplo, da época da intervenção militar ou da ditadura ou das músicas atuais? A música é um gosto pessoal de cada pessoa, né? Tem música que às vezes eu posso não apreciar, mas você pode apreciar, né? Por exemplo, É verdade. tem músicas boas que não tiveram um alcance tão relevante na questão de público. E já tem música aí que, inclusive, né, dito por alguns, que fere a imagem da mulher, isso aqui, aquilo outro, e tiveram um alcance enorme aí, ganharam muito dinheiro com isso. Então, assim, depende muito da pessoa, né? Por exemplo, eu comparo a música, que é uma arte, a cultura, é como a espiritualidade. A arte eu respeito, a arte é arte, em qualquer hipótese, a arte é arte. Mas nós temos arte. Agora, para escutar Moitinha... A música é uma arte, né? A música é uma arte. Então, Moitinha aqui, para escutar uma música... das músicas que estão sendo gravadas hoje, se destacando, né? Eu prefiro ouvir as daquela época mesmo. Às vezes eu até brinco, eu sei que estou ficando velho pelas músicas que eu ouço, né? Mas assim, eu gosto de todo tipo de música, né? Do funk ao forró, eu gosto de todo tipo de música. Mas é como eu lhe disse, a música, ela depende da pessoa, é como a espiritualidade, a fé, cada um tem a sua. Sim. Então, isso deve ser respeitado. Por exemplo, a arte. Tem pessoas que por exemplo, desenham, faz um quadro e lá, de acordo com o que é o quadro, tem pessoas que discordam, não gostam. Então, assim, é pessoal. E, assim, eu acho que nós, como seres humanos, nós podemos expor o nosso desejo, a nossa arte, desde que não fira outra pessoa. E se ferir, que essa pessoa seja punida de acordo com as leis. Só para lembrar que, por exemplo, quando você fala em relação a comparar essas músicas, nós tivemos, por exemplo, em período recente, né, músicas aí com alcance enorme, músicas de qualidade, música no entendimento que você está citando, né? Então, assim, ganhou muita expressão nacional, como tivemos música que alcançaram aí nas plataformas digitais aí, ganharam muito dinheiro, e música que alguns dizem, os críticos citam, que é aquelas músicas que ferem a imagem de alguém, da mulher ou de alguém, né? E isso, mas eu sempre trago e digo que a música, a arte, ela vai de cada pessoa, né? O entendimento. Você gosta de um tipo de música, eu gosto de outro, e assim vai. Aquela época... Deve ser respeitado. O Aurélio, viu, Lohan? Só não fez dizer que as músicas do tempo da ditadura prestavam, não é? Aquela época... Arrodeou. Aquela época dos anos 70, 80 ali, foi a época de ouro do MPB ali. Não, mas é assim, por exemplo, nós tivemos músicas boas, porque assim, por exemplo, no período da ditadura, tinha músicas boas. Agora, como era uma música que era... Eu não tô citando... Como era uma música que ela citava sobre a privação da liberdade, aquela música não é porque a letra dela não era boa, só porque ele, tipo, como se fosse uma reivindicação. Não, eu entendi a sua concepção sobre isso. Não era a qualidade da música, apesar de que era prezada ali a qualidade da música, porque as músicas que se destacaram naquela época, Elis Regina, Belchior, Peninha, Oswaldo Montenegro, deixa-me ver aqui da MPB, Raimundo Fagner, Fábio Júnior, e assim, outros cantores que também em outras áreas da música tinham o Luiz Gonzaga, tinha o filho dele também, que era um grande cantor, não é? O Gonzaguinha, que não era do mesmo nicho, mas ele também fez sucesso. Mas é assim, nós temos que entender também que nós estávamos em épocas diferentes, né? Por exemplo, hoje se faz... Tem pessoas que fazem música, hoje você recorre para aviar, né? Você faz claro que você não vai pegar 100%, você vai pegar um norte ali, né? E aí você prepara uma música, tudo. Então, assim, cada época, por exemplo, se você pesquisar esses autores, como é que chamam? Os compositores? Os compositores, as músicas melhores dele é os momentos mais difíceis que eles estão passando na vida, seja emocional, seja uma paixão, seja... As melhores músicas foi no momento mais de dificuldade.
você pode pesquisar isso aí. Já que a gente entrou até no... Rapaz, estamos viajando aqui, mas já que a gente entrou aqui, uma vez eu vi uma entrevista da dupla Vitor e Léo, né? Eu não lembro qual é dos dois que é o compositor da banda, só que do grupo, né? Da dupla. Só que o outro falou que quando o compositor ia compor alguma música, ele tinha que dar um jeito de ver alguém que ele se interessasse, se apaixonasse. Porque se ele não fizesse isso, ele não fazia uma música que prestasse, ele tinha que estar apaixonado. Não, você pode fazer uma pesquisa, as melhores músicas que foram realmente... ganhou expressão nacional, foi as músicas onde os compositores estavam lá nos seus momentos difíceis, emocional, paixão, essas coisas, e saíram as melhores, porque você fica ali... Desculpa, você fica ali concentrado ali naquela situação. Aurélio, eu falei sobre a sua chegada, mas já estamos no 8º mês, né? No 8º mês já Finalizando aí, próximo do final do 9º mês, né? 9º mês já. Setembro, rapaz! Setembro, 9º mês já, homem. Pois é. Então você já está com quase que 9 meses de presidente da Câmara. O que você melhorou? O que você fez nessa sua gestão? E o que você fez, acredita ter contribuído junto à Câmara para essa gestão atual? Como eu até citei anteriormente também, né, a gente desenvolveu um trabalho, né, inclusive tentando sempre manter o Poder Legislativo transparente o máximo possível. Inclusive, seremos premiados com isso. E, por exemplo, nós estamos criando, né, que eu já citei, vou citar novamente, que é implantando o balcão do cidadão, tira certidão, tira xerox, resolver um problema de CPF, tudo isso será feito na Câmara Municipal. Eu não sabia que a Câmara podia fazer esse tipo de trabalho, eu achava que era da gestão do município, da prefeitura, né? Isso, ele tem por exemplo, ultimamente as câmaras têm adotado isso e com a permissão do TCE, que já é um serviço que já é uma garantia esse direito, ou seja, não é um serviço extra que a Câmara estivesse fazendo. Não é uma invenção local. Não, né? é uma invenção. E esse serviço ele pode ser oferecido, por exemplo, às vezes a pessoa quer um antigo nada consta, né, aquela certidão de antecedentes criminais, você às vezes, principalmente agora que nós não temos mais um fórum na nossa cidade. Aí pode ir no balcão do cidadão, quer um agendamento para retirar uma identidade, pode ir lá no balcão do cidadão, logo será implantado. Tem a escola legislativa, que a gente queremos trazer cursos, né, em parceria com a Unipasc, que inclusive ontem, inclusive na quarta-feira estive em Fortaleza, na Unipasc, fazendo essa parceria para a gente trazer cursos para preparar nossos vereadores, servidores e população em geral, gerar oportunidade para que as pessoas conheçam e vejam o trabalho do Legislativo, né, e tragam esses cursos para melhorar a vida cotidiana, né, dos cidadãos. Como também nós temos a Procuradoria da Mulher, que está ativa aí, que já vinha nas gestões anteriores e vem desenvolvendo um trabalho que agora no Setembro Amarelo será feito atividades também, como foi feito agora em relação ao fortalecimento da luta das mulheres contra o feminicídio, essas coisas. Então, assim, e outros mais. O que é que a gente vem pretendendo fazer agora na Câmara Municipal? É o Parlamento Jovem, né? É um projeto que está em andamento na Câmara. A gente fazer parceria com as escolas, a Secretaria de Educação, a gestão municipal, para que a gente monte o Parlamento Jovem, onde desperte nesses jovens o desejo do parlamento, da representação popular, né? Que essas pessoas, que esse jovem, ele tem um espírito de amanhã ou depois ele ir lá para a Câmara lutar pelo seu município, representar o povo de Frecheirinha. Com isso, nós iremos buscar, através da Escola Legislativa, curso de capacitação para esses jovens que forem eleitos nas suas escolas, para lá fazer a sessão, realmente ter o seu próprio regimento lá na Câmara, esse jovem ter, porque assim, a política ela é passageira. Hoje nós estamos na política, prefeitos, vereadores, secretários, e a gente passa. Aí vem outras pessoas. E é importante, nós não tivemos essa oportunidade de nos prepararmos, de ter essa orientação de como funcionava o Legislativo. A gente foi entrando e aprendendo, e a gente queremos fazer melhor. Nós queremos dar oportunidade para esse jovem, que ele desperte essa vontade de representar o povo na Câmara? Essa vontade de representar o povo na Câmara, assim com
com mais qualidade possível, porque a gente tem sempre que procurar, sempre melhorar, e esse jovem fazer um trabalho melhor do que o que a gente vem fazendo, né? Com isso, desse jovem poderá ser um prefeito futuramente, vereador, e despertar, às vezes, até outra profissão, né? Mesmo que o cargo político não é uma profissão, mas é uma representação. Então, mas que nós despertarmos na nossa sociedade, principalmente na nossa juventude, esse desejo de fazer um bom trabalho, de representar o povo, né? Principalmente no parlamento, né? Aurélio, eu não consigo entender. Eu sempre vi o seu interesse de trazer mais pessoas que você acredita ser competente, a juventude, para a política. Isso eu vi, já presenciei você incentivando, né? Salvo engano, você já convidou até o Lohan para fazer parte do seu partido, já teve esse convite, né? Eu acho que você já fez, e assim, a questão da candidatura e tudo, já vi você convidando os jovens para... Aurélio, não gera concorrência para você? Por que você chama pessoas para... Você tá... Eu acho Não assim... sei se eu estou sabendo me expressar. Você está trazendo concorrente para você. Eu acho que, assim, quando a gente pensa no eu, às vezes eu até evito essa palavra, né? Mesmo que em alguns momentos tem que ser o eu mesmo, mas eu gosto de usar a palavra o nós, né? O nós. Então, assim, quando ele é coletivo e de forma boa para se trabalhar, né? Porque é o seguinte, quando você vem com uma ideia e tem outras pessoas que possam contribuir com essa ideia, ela sai melhor ainda do jeito do que o que a gente está pensando ali no momento. Porque às vezes a gente tem uma ideia e acha que é uma ideia legal, mas tem outras pessoas que complementam essa ideia, ela abrange mais pessoas, abrange mais. Com isso, a gente trazendo jovem. Porque é o seguinte, eu estou ciente que vai ter um momento que ou eu vou ter que sair da política, ou as pessoas não vão querer me eleger mais, eu sou consciente disso. Claro que enquanto eu estou me candidatando, as pessoas estão me elegendo, isso aqui está, mas eu sou reconhecedor disso. Mas se quem lhe tirar da política for uma pessoa, por exemplo, tirar uma votação maior que você, uma pessoa que você preparou, que você convidou, que você motivou a ir para lá, porque vamos trazer aqui para o Aurélio iniciante. Quando você foi vereador a primeira vez, era desculpa assim, no sentido novo, né? Você era um menino, né? Um cara bem jovem, que muitos subestimaram. Eu presumo que algumas pessoas olharam assim, menino vai desse aí, não vai... Isso é justamente... Aí você foi lá e ganhou, né? E se você olhar assim, trazer, essa pessoa vai estar também, só que ele não vai estar também, ele vai tirar uma votação maior do que você e vai lhe tirar, e aí? Sim, pode acontecer, e assim, a gente tem que estar preparado... Como é que você age diante de uma situação como essa? Não, mas tem que estar preparado psicologicamente para isso, porque é o seguinte, se acontecer, isso pode lhe desmotivar no momento que você perde ali, mas uma motivação maior que você incentivou uma pessoa que às vezes ela vem com mais qualidade do que você. Porque assim, a gente tem que reconhecer, por exemplo, o jovem, ele tem ali um despertar de ideias mais avançado do que a gente, principalmente com esse mundo tecnológico, né? Então, pode acontecer de sobressair, sair melhor do que a gente em um mandato, na questão do desenvolvimento parlamentar, numa campanha, como você citou aqui. Mas, assim, se eu for pensar da forma que você está dizendo aqui, eu posso estar criando uma cobra para me morder no futuro. Olha aí. Se eu for pensar dessa forma, então, assim, quando eu sair, quando nós que estamos hoje na política sair, quem é que vai assumir? Ou seja, é de qualquer jeito, igual era antigamente, vai entrando aí, empurrando aí, quem der certo, assume lá e pronto. Então, assim, nós temos que pensar numa sociedade como um todo. Nós temos que pensar que depois que amanhã ou depois eu sair da política, nós ter a certeza que nós temos representante de fato e de direito que realmente represente a gente com mais qualidade do que o que a gente está hoje. Vou dar um outro exemplo. Daqui um outro mandato, por exemplo, cada dia, se você pegar aqui a Câmara Municipal nos últimos três eleições, nós tivemos umas renovações na Câmara.
Sim. E isto é importante a renovação, né? Claro que eu me sinto feliz em estar lá, se eu me candidatar, eu quero ganhar, né? Eu vou para o embate. Quando eu convido um jovem para entrar num partido, seja o meu, seja outro partido, e nós estamos ali no embate, eu estou correndo o risco de perder também para ele. Mas não tem aquele egoísmo. Não, ele aqui pode me botar para trás, fique para lá. Não, nós vamos para a disputa democrática, por voto, eu vou lutar para me conseguir o voto, assim como eu vou incentivar ele a fazer o mesmo, né? Então, assim, são campos diferentes. Então, a gente pensar na política como um todo, no bem comum, e não no bem só para mim. Se eu for pensar no bem só para mim, eu não vou convidar ninguém para ir para o partido, para entrar na política, porque nós precisamos que as pessoas gostem da política, porque as pessoas que criminalizam a política, elas não estão pensando no bem da sociedade, porque tudo se muda através da política. Por isso que é importante as pessoas boas entrar na política, seja na estadual, seja na municipal, seja na nacional. Por quê? Eu sempre digo, quando você não vê naquela pessoa um representante seu, que ele esteja fazendo o seu gosto, você será o seu próprio representante. Vá lá, coloque o seu nome à disposição e vá lá, faça as suas mudanças, né? Claro, você precisa ser eleito para isso. Por exemplo, eu sempre digo, eu tenho meus defeitos, né? E assim eu tento sempre errar o mínimo possível. Então é o seguinte, eu escolhi ser a mudança e eu vou, dentro das minhas limitações, eu vou tentando fazer o que eu acho que deve ser feito, de acordo com os mandatos que eu venho exercendo. Na eleição de 2012, se eu não estou enganado, tinha pelo menos 3 vereadores que tinham menos de 30 anos. Você acha que isso influenciou em alguma coisa nos trabalhos da Câmara? A questão de serem bem jovens, apesar de, eu acredito que não trazia quase nada de experiência, né, comparando a hoje, porque eu lembro muito bem de você, o Mike e o Gargamel. E o Adriano. E o Adriano, tinha menos de 30 anos também. Quatro vereadores. Para você ver a renovação, por exemplo, o Adriano ele fez eu acho que foi 2 mandatos, né, que ele foi vereador, 2 ou foi 3? Acho que foi 3. 3 mandatos, assim, ele foi um ótimo vereador, não desmerecendo os demais. Foi presidente da Câmara, revolucionou a Câmara ali, ou seja, a forma dele administrar, a gente vem tentando com esse modelo, né, com os outros presidentes que antecederam, que sucederam ele, desculpa, e vieram fazendo um bom trabalho, é o que também a gente vem tentando fazer. Por exemplo, o Gargamel, que fomos contemporâneos, o Mike, o Gargamel hoje prefeito, o Mike foi presidente da Câmara e concorreu como candidato a prefeito. O Adriano saiu da política como opção dele, né, para se dedicar a sua vida profissional aí como empresário. Na época, quando ele se afastou, ele era uma das maiores lideranças inclusive, assim, cotado a ser candidato a prefeito e com a grande possibilidade de ganhar, segundo as pesquisas que a gente fazia. Então é o seguinte, olha o avanço que nós tivemos com essa juventude entrando no Poder Legislativo em 2012. Então você tem esse desejo de que venha uma nova equipe que para ir se modernizando. Sim, se modernizando, porque é o seguinte, rapaz, se eu pensar que possa me afetar, que essas pessoas possam me passar para trás, e o todo, e o desenvolvimento da minha cidade, do meu município, quando eu sair da política. Porque o jovem entra aí, o que é que, quando o novo que eu digo é tudo, é a pessoa ou o modelo novo de administrar. Quando o novo vem, ele vai pegar o que vem dando certo com o que está sendo aplicado, né? E as mudanças em cima do que está sendo feito. Então, por isso que tem a renovação e ela deu um impacto positivo, quando as pessoas estão bem preparadas, bem intencionadas. Porque não adianta também a gente trocar só a idade, colocar, porque... por isso que você está trazendo curso, né? Justamente, porque tem pessoas jovens que têm o pensamento de velho. Não velho, não na pessoa, na feição, mas é um pensamento retrógrado. Então, assim, agora quando você coloca a pessoa que ela tem aquela vontade, aquele desejo de fazer melhor pela cidade, melhor pelo povo, né? Então, assim, o município, nós como um todo, nós só temos a ganhar. Eu sempre digo, as políticas públicas que hoje está sendo executada
no país, no estado e no município, são reflexo dos políticos há 10, 20 anos atrás. E as políticas públicas, essas pessoas, hoje que nós estamos no mandato aqui, se nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma boa gestão, de aplicar os recursos direitinho para preparar uma sociedade, esse reflexo de uma sociedade nós vamos ter daqui 5, 10, 20 anos na frente. Então é o seguinte, não é do dia para a noite. Agora, se nós cruzar os braços e deixar, não, é desse jeito mesmo, vamos ficar só nós aqui e de qualquer jeito, e aí o futuro? Quem é que vai? Porque eu quero morar na minha cidade onde a gente tenha mais paz do que hoje, onde a gente tenha mais saúde pública, mais educação, mais do que nós temos hoje. Ou seja, nós temos que pensar sempre no melhor. E para nós ter o melhor, nós precisamos preparar alguém, outras pessoas que se interessem, tenham esse pensamento de desenvolvimento para que lá na frente eles cuidem de nós, né? Porque nós já estamos, agora como diz o vereador Manelzinho, nós já estamos ficando velhinhos, nós vamos... E aí nós precisamos dessas pessoas. Olha, nós já estamos chegando na melhor idade, né? E aí essas mais ou pessoas... menos aí. Nós seremos administrados por essas pessoas, né? E aí se nós deixarmos do jeito... Rapaz, você entrou só com a vontade e a coragem. Sem muito conhecimento, foi buscando esse conhecimento ao longo dos tempos. Isso. Com o interesse de fazer diferente. E evoluiu. Acredito que você hoje tenha muito conhecimento, assim como tem os outros vereadores também, né? Mas, por o que eu entendi aí, você quer que os outros venham melhor do que você. Já venha preparado, já faça curso, já se prepare para vir melhor do que você, para lhe representar e representar o povo, nosso povo, a nossa cidade. É o que nós devemos fazer, porque a administração pública, ela é isso. Por exemplo, você tem que gerar oportunidade para as pessoas, que é um desenvolvimento, é um passando o bastão para outro. Rapaz, né? eu enfatizei nesse detalhe, assim, a gente vê nos teus olhos, Aurélio, a sinceridade com que tu fala. Eu senti o seguinte, eu vou falar o que eu senti. Tu não quer sair, mas se for preciso desocupar para um melhor do que tu assumir, eis-me aqui. Foi mais ou menos o que eu entendi. Com certeza. E assim, é o povo, né? Por exemplo, é o povo. Quem decide é o povo, né? O poder emana do povo, já diz a Constituição, né? E, então, assim, através dos seus representantes eleitos. Nós temos que preparar, gerar oportunidade e lá nós vamos se candidatar. Quem vai eleger, quem vai dizer isso que está preparado? Porque muitas das vezes nós temos a pessoa preparada, ela realmente sabe como fazer, mas na hora da conquista, às vezes, falta ela conquistar o voto, falta ela chegar lá, né? Não quer dizer que, por exemplo, nós tivemos na última eleição diversos candidatos. Não quer dizer que nós tivemos os que perderam sejam os piores, não. Às vezes foi a maneira de conquistar o voto que não foi, a maneira de mostrar o seu trabalho, caso seja eleito, às vezes não se expressou da melhor forma possível. Então é o seguinte, é uma dinâmica. Não é só você dizer, eu sou melhor, eu sou preparado. Não, é um conjunto de coisas, né? Você tem que saber se expor, você tem que saber apresentar suas propostas, você tem que saber conquistar o voto, você tem que mostrar uma transparência da sua realidade pessoal, política. Então, assim, é um conjunto, né? Para isso, a gente chegar e conquistar. Motinha, porque é muito privilégio nosso. Por exemplo, eu tirei na última eleição, se eu não me engano aqui, 649 votos. É muito privilégio meu a pessoa sair da sua casa em pleno domingo, ir lá e depositar um voto lá para me ser um representante dele durante 4 anos. Ou seja, eu tirei 649 pessoas do seu conforto para ir lá, pegar uma fila e depositar um voto lá para mim ser o representante dela durante 4 anos. Por isso que eu tenho que assumir esse mandato com maior responsabilidade possível. E porque você era o último da fila, né? Eu digo o último da fila só para esclarecer aqui. O Aurélio estava na pretensão, ele passou muito tempo na pretensão de sair candidato a prefeito. Então, até um determinado período, você não estava pedindo voto para vereador, né? Eu prejudiquei. Aliás, nem pedi voto, não estava... Na pré-campanha. Não estava vivendo a pré-campanha para vereador, e sim para... Isso, porque assim, enquanto eu estava naquele elo, né, na questão, nós estávamos na formação de uma possível candidatura.
onde nós se classificávamos como da oposição, nós éramos 3 pré-candidatos a prefeito, né? O Carleone pré-candidato, Gargamel pré-candidato e eu pré-candidato. E como não havia um entendimento entre os 3, nós seguimos na oposição e cada um com pré-candidatura. Claro que logo mais cedo, eu mais o Gargamel, nós tivemos um alinhamento e mesmo assim nós caminhamos ele como pré-candidato e eu também. Né? E Porque o cada um com o seu desejo de sair candidato. E assim, aquilo foi muito importante, onde foi inédito em Frecheirinha. Nós fizemos ali uma reunião, ali como se fosse um pré-comício, onde estava no palanque 2 pré-candidatos a prefeito. Nunca tinha acontecido aqui em Frecheirinha. Eu e o Gargamel se apresentando como 2 pré-candidatos, isso publicamente, não era um negócio escondido. Publicamente, eu como pré-candidato a prefeito, Gargamel como pré-candidato a prefeito. E lá na frente, por exemplo, quando a gente fizemos a união, Gargamel, Carleone e eu, nós fizemos. Então, assim, quem foi por risco fui eu. Porque aí eu voltei para a minha pré-candidatura a vereador, que já era para registrar a candidatura. Aí nesse detalhe que eu digo que você foi o último da fila, porque chegou todo mundo já divulgando a pré-candidatura, né? Boa parte das bases, outros já tinham comprado. Aurélio, como eu pensei que você ia para prefeito ou pelo menos para vice, eu já me comprometi, eu vou votar em fulano, ciclano. Mas mesmo assim, mesmo em cima da hora, vamos dizer assim, as pessoas disseram, não, Aurélio, aqui a gente ia fechar com o fulano, porque você ia para prefeito ou para vereador, mas mesmo assim a gente vai dividir aqui, a gente vai ajeitar. Então, assim, eu sou muito, muito grato mesmo ao povo de Frecheirinha, e assim, é um privilégio mesmo, muito grande. Isso eu estou falando da última eleição. Eu já fui eleito 5 vezes, uma conselheira tutelar e 4 vereador. Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo o povo frecheirense por tanta consideração, né? E assim, é por isso que eu tento fazer o meu melhor, né? Claro, dentro das minhas limitações, com as minhas falhas, eu tento fazer o meu melhor para o nosso povo, para trazer um bem-estar para a nossa população. Muito bem. Aurélio, eu queria que você deixasse uma mensagem aos jovens, também a todo o povo de Frecheirinha, porque a gente sabe a dificuldade que tem de administrar, a dificuldade que tem de legislar, e, principalmente, eu acho que é até mais difícil quando a pessoa tem uma ligação com o prefeito, né, com o pessoal da gestão, como você tem. Eu acho que no lugar de ficar mais fácil para cobrar, eu acho que fica mais difícil. A minha opinião. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, pode, sem nenhum problema, dar o seu ponto de vista, porque não quer dizer que seja igual ao meu. Eu só dizer, né, para a nossa população frecheirense que nós acreditamos nesse projeto juntamente com o prefeito Gargamel. A gente ajudou a construir a candidatura dele, a gente ajudou a eleger ele e a gente quer ajudar, nós estamos ajudando da nossa forma, ajudar ele a administrar. Claro que a gente estamos lá no Legislativo e ele no Executivo, são poderes diferentes, mas ao mesmo tempo harmônico, né? A gente apresenta proposta, faz as nossas críticas construtivas para melhorar, ajuda na aprovação das leis, né, das indicações, dos requerimentos, né? Estamos sempre à disposição. É um começo de gestão, não é fácil, né? Ou seja, quando se tem um projeto, né, por exemplo, o gestor anterior, né, ele teve os seus acertos no município, teve lá suas falhas, e nós entramos com esse projeto, foi justamente para tentar, nas falhas que tinha, a gente tentar melhorar o que deu certo, né, continuar e até melhorar, e o que não vinha dando certo, a gente procurar corrigir e acertar, né? Isso é o desejo do prefeito, né? E nós, enquanto Câmara, enquanto Poder Legislativo, estamos sempre à disposição, né? E para você jovem, né, que às vezes, por algum motivo, vê aí algumas pessoas criminalizando a política, jamais faça isso, porque é através da política que se muda as coisas. Acredite na política, leia, pesquise, assista vídeo de pessoas experientes, estude, se aprofunde, porque é através do conhecimento, né, que a gente consegue alcançar coisas melhores para a nossa população. Tem até um revolucionário cubano, né?
onde ele diz só o conhecimento liberta, né? Então, através disso, né, que realmente, a partir do que a pessoa sem conhecimento, ele não sabe nem por onde começar uma reivindicação, uma crítica construtiva para melhorar. Então, Verdade. assim, eu acredito muito na juventude, é a juventude que vai transformar a nossa sociedade e, para isso, né, precisa a gente gerar oportunidade para essa nossa juventude, né, tentar qualificar da melhor forma possível nós, enquanto legislativo, poder executivo e demais, né? E espaço como esse, democrático seu aqui, Moitinho, é de grande valia, que dá mais oportunidade para as pessoas ouvir, né, ouvir pensamentos diferentes, ouvir ideias diferentes e poder formar assim uma sociedade tendo suas opiniões, tendo suas divergências e sempre tentando trazer o melhor para nosso povo freixeriense, para a nossa população. E só agradecer mais uma vez, Moitinho, aqui pelo momento, pelo podcast, pelo convite, e dizer que nós estamos à disposição também, sempre que possível, como pessoa e principalmente com o nosso mandato, né? Estamos sempre à disposição, seu como da nossa população. Valeu, meu querido. Muito obrigado por ter vindo. Satisfação gigantesca mesmo. Obrigado. Obrigado. Valeu. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.